Bem, bom dia. Algumas pessoas têm me pedido assim, Luiz, por que há tanta diferença de data muitas vezes da Páscoa? E eu vou fazer esse videozinho aqui rápido, vou só fazer uma leitura de um estudo que eu fiz há um tempo atrás, e para não me demorar muito, porque à noite nós temos uma live, tá certo? Com essa explicação. Bem, por que a data da Páscoa varia tanto? Certo? E vamos entender, segundo os autores aqui, por que essa diferença de data com relação à Páscoa, à comemoração da Páscoa. A data da Páscoa, ela comemora-se praticamente aos domingos sob a influência de um calendário lunar, tá certo? Caroline White diz o seguinte: a Páscoa chegou mais cedo neste ano. Um exemplo, será celebrada em 1º de abril, que foi na época quando nós fizemos aqui esse estudo. No ano passado, ocorreu dia 16 do mesmo mês. Aí diz o seguinte: na verdade, desde 2008, essa festa foi comemorada sempre em dias diferentes, com o domingo da Páscoa variando a cada ano sobre os dias 23 e 24 de abril. Mas porque não há uma data fixa para a Páscoa. Então, segundo afirmava Beda, o venerável religioso inglês que viveu no século VII, a Páscoa se dá no primeiro domingo depois da primeira lua cheia, após o equinócio da primavera, no hemisfério norte, ou seja, 20 de março, nós estamos nos atendo em 2018. A astronomia está no coração do estabelecimento da data da Páscoa, segundo esse estudo, né? A data depende de dois fatos astronômicos: o equinócio da primavera e a lua cheia, certo? Disse então Marek Kolula, astrônomo do Observatório Real de Greenwich, em Londres. Trata-se de um feriado móvel. Isso se dá graças ao sistema complexo que foi desenvolvido para tentar calcular a Páscoa, e a Páscoa judaica também, a partir do céu, acomodando calendários diferentes. Veja como é complexo. A data mais frequente para a Páscoa, nas igrejas ocidentais, que é o nosso caso, tem sido 19 de abril, mas o evento já chegou a cair até em 25 de abril. No nosso calendário, não combina exatamente com os ciclos astronômicos. Durante milhares de anos, vem sendo feito cálculos e ajustes na tentativa de coincidir os calendários artificiais com a astronomia. Mas exatamente pela falta de uma combinação precisa para eles, são necessários cálculos complexos para determinar o dia exato do equinócio e da lua cheia, né? Acrescentou o astrônomo Kolula. Apesar da famosa briga da Igreja Católica com Galileu, em 1633, por divergências em relação ao estudo da astronomia do físico, os religiosos sempre souberam que era preciso calcular as datas para a Páscoa e os dias santos, e que para isso era necessário recorrer aos estudos dos astros. Veja que interessante. Pastor Sérgio Ramos, Deus lhe abençoe, amado. Então, com esse objetivo, a Igreja Católica construiu seu primeiro observatório em 1774. Então, para você que está chegando agora, eu estou apenas, em forma rápida, passando o estudo das divergências de data da Páscoa, tá certo? Há uma mistura. No caso, o complicado sistema de determinação da data da Páscoa é resultado da combinação de calendários, práticas culturais e tradições hebraicas, romanas e egípcias. Veja como é complexo. Isso é um estudo, tá certo? O calendário egípcio era baseado no sol, prática adotada primeiramente pelos romanos e posteriormente incorporada pela cultura cristã. O judaísmo baseia o calendário hebraico parcialmente na lua,
E o islamismo também utiliza fases da lua. A data da Páscoa varia não somente pela tentativa de harmonizar os calendários lunares e solares, mas também há outras complicações que acabam interferindo, como o fato de diferentes vertentes do cristianismo usarem fórmulas distintas em seu cálculo. Em 1582, foi criado o calendário gregoriano, adotado e promovido pelo Papa Gregório para fazer com que a Páscoa caísse mais cedo e fosse mais fácil de ser calculada. Esse é o calendário que usamos até hoje, o calendário gregoriano. Segundo a Bíblia, a morte e a ressurreição de Jesus, os eventos celebrados pela Páscoa, ocorreram na época da Páscoa judaica. A Páscoa judaica era celebrada na primeira lua cheia, depois do equinócio de primavera no hemisfério norte. Não vou entrar em detalhe de equinócio, é complicado. Mas isso levou os cristãos a celebrar a Páscoa em diferentes datas. No século II, algumas igrejas celebravam a Páscoa junto com a Páscoa judaica, enquanto outras marcavam a data para o domingo seguinte. No ano de 325, a data da Páscoa foi unificada graças ao Concílio de Nicéia. A Páscoa passaria a ser o primeiro domingo depois da primeira lua cheia, que ocorresse após o equinócio de primavera, ou na mesma data, caso a lua cheia e o equinócio ocorresse no mesmo dia. Veja como é complicado. Então, por que domingos diferentes? Mesmo assim, tradições e culturas diferentes continuaram fazendo cálculos distintos da data. Um exemplo se deu na Inglaterra, no ano de 664. No reino de Northumbria, o rei Oswio e sua esposa celebravam a Páscoa em domingos diferentes. O rei observava a tradição irlandesa e a rainha, a romana. Veja, já era confusão dentro de casa. Ela era originária de uma parte do reino que tinha sido evangelizada segundo tradições romanas, enquanto a cidade natal do rei, Oswio, seguia a tradição irlandesa. Em consequência, um certo ano o rei celebrou Páscoa em um domingo, mas a rainha estava no período de Quaresma. Para acertar a data, o rei convocou um sínodo, assembleia de religiosos, na cidade de Whitby. Na defesa da tradição irlandesa estava o bispo Colman de Lindisfarne. Então, São Wisner, um nativo da Northumbria, reinado em Roma, defendeu a tradição romana. Veja que confusão. Em um ponto crucial do debate, ele mencionou São Pedro, o guardião das chaves do paraíso, que as recebeu do próprio Cristo. E o rei Oswio, que presidiu o sínodo, ficou muito impressionado, disse Michael Carter, membro do patrimônio histórico inglês. Com isso, a decisão foi tomada a favor da tradição romana. O sínodo de Whitby garantiu que a Igreja da Inglaterra passasse a adotar a prática ocidental padrão. Isso significou a unificação da celebração do mais importante evento do calendário cristão pela Igreja inglesa, o dia da ressurreição de Cristo. Isso persistiu no país até a reforma anglicana, quando a igreja rompeu com o padrão religioso e cultural da Europa, acrescentou Carter. Agora vamos para os cristãos ortodoxos. As tradições ortodoxas, dentro do cristianismo, continuaram usando o calendário juliano em vez de aceitar a reforma do calendário imposta pelo Papa Gregório. As igrejas ortodoxas, portanto, continuaram a celebrar a Páscoa e o Natal em diferentes datas das tradições ocidentais ou romanas. Mas isso pode mudar? Uma pergunta. O Papa Teiodros II de Alexandria, líder da igreja ortodoxa copta, espera que as diferentes vertentes do cristianismo
consigam chegar a um acordo sobre essa importante questão. Pouco depois de se reunir-se com ele, Justin Weber, arcebispo da Cantuária, o equivalente ao Papa para a Igreja Anglicana, divulgou uma notícia surpreendente em janeiro deste ano, agora desse estudo, eu creio que 2018, algo assim nesse sentido. Depois de muitos séculos de desacordo, surgiram novas esperanças de que a data da Páscoa possa ser uma data que todos os cristãos celebrem juntos, mas até hoje não resolveram. Deixa eu falar para você, é porque quando algumas igrejas históricas, anglicana, católica, ortodoxa, copta, eles se referem a cristãos, eles se referem aos cristãos dele, porque para eles, batistas, metodistas, assembleanos, não constam no calendário deles como cristão, por incrível que pareça. Então, quando ele fala unir, é unir essas igrejas históricas, inclusive a luterana, tá certo? Durante a visita ao Vaticano em 2013, o Papa Teódoros falou novamente sobre o tema com o Papa Francisco em Roma. Não tem nada a ver com esse Francisco daqui. Disse o bispo Ângelos, bispo-geral da Igreja Ortodoxa Copta na Grã-Bretanha. Parece haver uma disposição por parte de lideranças da Igreja Cristã para, pelo menos, avaliar essa possibilidade. No entanto, ele admite que o caminho parece ser longo. A dificuldade é que todos precisam sacrificar algo, pois cada um de nós tem o seu próprio jeito de calcular a Páscoa e calculamos assim por séculos. Ainda não há um cronograma e o bispo Ângelos afirma que a tarefa é monumental. Estamos falando a respeito com muita gente, de muita cultura diferente, igrejas diferentes, líderes religiosos diferentes. Será uma tarefa monumental, mas a ideia é estar lá nessa discussão. Veja como se perde tempo no evangelho tão simples. E o que os astrônomos acham da Páscoa unificada? De certo modo, a astronomia ficaria fora da equação, disse Michael Kulula. Ainda seria necessário regular o calendário. Você ainda precisaria ter anos bissextos e ajustar segundos. Até os segundos precisam ajustar. Mas a Páscoa deixaria de ser um feriado móvel e isso tornaria bem mais simples as coisas com o planejamento de feriados escolares. Entretanto, se as pessoas vão querer fazer isso ou não, passa por uma questão religiosa. E levando em conta a história por trás da data, o debate sobre a questão ainda poderá se estender por muito tempo. Ora, minha gente, preste atenção. Esse mesmo mês, nós vemos alguns estudos aqui, é aqui 31 de março de 2018, tá certo? Uma publicação na Folha de São Paulo, esse foi a fonte que eu falei para você. Agora aqui, Biblioteca Bíblica, tá certo? Acessado em março de 2018. Diz que este mesmo mês vos será princípio dos meses, que na verdade o mês de abril, Habib, lá no hebraico, é o primeiro mês. Este primeiro mês no calendário sagrado hebraico, chamado de Habib, em Êxodo 13:4, também é conhecido como mês de Nissan, ou seja, dos primeiros frutos, e corresponde aproximadamente aos meses de março e abril em nosso calendário, quando se inicia a primavera no hemisfério norte. Nós temos mais outro aqui. O pão ázimo é o pão sem fermento, De fato, ázimo vem do grego ázimo, ou seja, sem fermento, e no hebraico o massá. No imaginário, veja bem, no imaginário coletivo, tá certo? Esse tipo de pão é intimamente ligado ao povo judeu, com a Páscoa, que é a passagem, que eles celebram até hoje, na qual recordam a saída do Egito. Trata-se do pão da pureza, preparado somente com farinha de trigo e água, sem fermento nem sal, considerados ingredientes que tornariam impura a oferta em alimento a Deus, feita durante o período pascal.
A Páscoa dos judeus, repetindo, é o período que é lembrado o êxodo do Egito e a libertação da escravidão, na qual vivia o povo hebreu sob o poder de Faraó. A refeição ritual da festa, além do cordeiro e ovos, prevê o uso de pão ázimo. Na Bíblia, em recordação das experiências vividas por Israel, são indicadas pela quantidade, pela qualidade dos ingredientes que devem ser usados para a preparação do pão ázimo. Graças à experiência do êxodo, o pão ázimo tornou-se símbolo daqueles que fogem, alimento da memória, que conserva por longo período. E eu vou finalizar aqui, tá certo? Eu estou puxando aqui isso do site de Bíblica. Então, poderíamos alargar a abordagem e analisando isso antropologicamente, mas não é o caso. Então, nós vamos deixar o resto, porque hoje à noite, às 19h15, eu vou falar um pouco sobre a Páscoa. Eu trouxe só este esclarecimento porque algumas pessoas têm insistido a mim. Luiz, por que essa diferença de data tal? Então, é complexo, é complexo. Você veja que todas as nossas igrejas, quer queiramos, quer não queiramos, certo? Evangélico, pentecostal ou não pentecostal, novos, novos pentecostais, que sejam crentes radicais, eu quero dizer para você, nós seguimos o que Roma impôs. Então, nós seguimos o calendário romano, tá certo? Olá, tudo bom, minha irmã? Então, o que Roma impôs é a nossa Páscoa, tá certo? Então, eu gostaria de justamente dizer isso. Então, mais tarde, eu vou só ler esse texto para você aqui, tá certo? A Bíblia diz, a Páscoa significa passagem, estatuto perpétuo, ou seja, guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Isso aqui é a Páscoa hebraica. No primeiro mês, ao dia 14 do mês, e o primeiro mês é o mês de Abib, tá certo? Comereis pães ázimos até 20 do mês. E você vê que a nossa Páscoa difere, porque praticamente hoje se come o quê? Peixe e bredo. Então nós vemos que são costumes diferentes. E diz, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 17 do mês, deste mês, que era o mês de Abib, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro de cada família. Ou seja, em algumas igrejas históricas, especialmente na igreja episcopal, anglicana, na episcopal cristã evangélica, na carismática, hoje vamos ter um ritual de ceia. Claro, hoje não pode ter muitas pessoas, mas talvez vocês vão ver via vídeo, onde na mesa vai estar ervas amargas, vai estar ali um cordeiro, fatiado ali, cordeiro, para que todos passem por esse ritual, comendo a carne, a ervas amargas, e se dizendo o significado de cada um desse, tá certo? Para que você entenda mais ou menos isso que diz. E aqui diz, naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargas ou amargosas, comerão. Então, realmente, a erva que nós servimos é erva amarga, onde você faz careta para comer, porque é amarga. E tudo aquilo tem um significado. E aí chamou, pois, Moisés a todos os anciãos e disse, escolhei, tá certo? E tomai vós cordeiro para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, assim, num resumo, já encerrando o vídeo, tá certo? A Páscoa é realmente rememorar o que aconteceu, com a libertação do povo judeu do Egito. Ou seja, é necessário que se rememore porque nós temos a tendência de esquecer. Até na ceia comum, ali que Paulo diz, olha, o que eu recebi do Senhor, eu vos entrego. Que o Senhor, na noite que foi traído, tendo tomado o pão, abençoou, partiu, tendo dado graças, ele partilhou o pão. Logo depois, ele pegou o cálice, tá certo, de vinho, mas era vinho mesmo, não era suco de uva, mas nós fazemos com suco de uva, tá certo? Pelo menos aqui na boa parte da igreja ocidental. Ele agradeceu e distribuiu, entregou aquele cálice, compartilhou daquele cálice, dizendo, olha, fazer isso em memória, relembra apenas, tá certo, que Jesus derramou seu sangue por mim e por você.
Então estou encerrando essa live agora rápida, tá certo? Que era com essa finalidade, mostrar historicamente por que as divergências de data, o que tem isso, e nós vimos aqui que o negócio é bem intrincado, tá certo? Então cada igreja antiga, ela que determina, e nós seguimos o que eles determinam. Então, digamos, os assembleanos, os batistas, nunca pararam para dizer nós vamos criar a nossa Páscoa. Nós seguimos o calendário gregoriano e o que foi firmado na igreja ocidental romana, que era a mais forte igreja, e, querendo ou não, continua sendo a mais forte, tá certo? Bom dia, tudo bom, graça? É isso aí, bom dia, pastor. Já estou encerrando essa live, foi só para falar um pouco sobre o que é a Páscoa e essa divergência entre datas e também a divergência entre a Páscoa hebraica e não hebraica, tá certo? Mas já estou encerrando, à noite nós voltamos a conversar. A Laide e Graça entraram aqui agora, mas não é possível uma coisa dessa. Olha, a Laide de Mato está assistindo, a Laide é lá de Lindóia, São Paulo, irmã de Nair, tá certo? Graça Moraes está aqui também, muito bem. Essa aqui é a Pentecostal. Eu não sei, Graça, se você ouviu tudo, tá certo? Mas foi algo rápido, que eu tinha preparado esse estudo na época eu estava ainda lá com Leonides Menezes, lá na Betânia, tá certo? Vou encerrar agora, tá certo? Mas à noite a gente volta a tocar no assunto, tá certo? Eu só falei, eu acho que uns 15, 20 minutos. A paz para você, Deus abençoe. À noite nós estamos de volta. Um abraço aí para não ficar demorado para vocês. Que olha, a turma ainda vai para a cozinha fazer o bacalhau de hoje, tá certo? Naí está na unção da cozinha. Já me pediu aqui para abrir o vidro de azeitona. Olha, vai ser uma delícia hoje. Todo mundo em comunhão em casa, tá certo? Um abraço para vocês, Deus abençoe e mais tarde a gente conversa novamente. Deus abençoe, tchau.